Oi, aí pessoal, aqui quem fala é a Mili, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como colocar textura no Ibispas, então vamos pro vídeo. Eu vou dar dois exemplos pra vocês, tá? Então vamos começar com o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, você vai vir aqui na sua página do Ibispas, você vai no canto superior direito, se eu não me engano, você vai clicar nesse íconezinho aqui de imagem, vou estar circulando aqui na tela pra vocês verem, e aí você vai abrir uma aba com vários tipos de textura e várias coisas diferentes pra você aplicar no seu desenho. Aqui não tem só texturas para você aplicar na sua arte, mas também tem outras coisas, outros materiais que podem ajudar vocês a construir o desenho. Aqui realmente tem muito tipo de textura e muita coisa, tem efeitos de luz, tem texturas de roupas, tem muita coisa mesmo e com certeza vai ajudar vocês. Se vocês não descobriam isso aqui, vocês acabaram de descobrir o paraíso. Mas o assunto aqui é colocar aquela texturinha na arte e não é esse. Então recomendo para vocês procurarem esses dois nomes aqui, tá? Tem o material Partners Color e tem o material Partners Gray, se eu não me engano. Passando por aqui, você vai ver que existem várias texturas, várias coisas diferentes. E esse aqui é o colorido. Mas você não vai vir procurar no colorido, só tô mostrando pra vocês. Você vai clicar no material Partners Gray, que eu acho que significa cinza, porque eu não sei muito bem de inglês. Mas você tem que colocar no preto e branco e não no colorido, tá? Passando aqui, vocês vão ver as mesmas texturas do color, só que essas aqui estão em preto e branco. É fundamental que você venha no Gray, porque a textura tem que ser preto e branco. Eu vou explicar pra vocês, porque a gente vai colocar um efeitozinho e fazer os macetes pra aplicar essa textura na arte, entendeu? Então, por isso que tem que ser preto e branco, beleza? Ó, a gente tá vendo aqui várias texturas diferentes, várias coisas legais. Eu vou colocar a textura que eu mais gosto de usar, que é aquela que deixa um pontilhismo, que é essa textura aqui. Ela tá assim um pouco estranha, mas eu vou mostrar pra vocês agora como é que arruma ela, tá? Eu vou fazer exemplo aqui com duas texturas diferentes para vocês verem como é que fica a diferença na arte. Então, quando você aplicar essa textura, ela vai ficar assim, basicamente um PNG na frente da tela. Eu, particularmente, não gosto muito de usar esse tipo de textura dessa forma, porque eu acho que fica um desenho muito duro, eu não sei explicar, sabe? Eu não gosto muito dessa textura já aplicada, eu prefiro aplicar a textura junto com o pincel. E eu vou ensinar esse método também do pincel no final do vídeo também, então fica aqui pra ver, tá? Mostrando pra vocês que o pincel que eu tô usando, ele não tem textura nenhuma, tá? Quando eu coloco ele por baixo dessa camada, ele fica com aquela texturinha de pontilhismo. Mas, poxa, tá estranho esse pontilhismo, tá meio feio, tá mudando a cor do meu pincel. Como é que eu faço pra arrumar isso? Eu não quero esse tipo de textura. Você pode diminuir a opacidade, tá? Isso vai consertar um pouco. Ou você pode fazer essa técnica aqui, que eu vou ensinar pra vocês agora. Você vai abrir sua aba de camadas e vai vir aqui em normal. Depois você vai colocar contraste, sobrepor. Eu vou circular aqui pra ficar mais fácil de vocês acharem, beleza? No canto inferior direito, ok? Assim que você colocar sobrepor, o pontilhismo que você aplicou, ele vai ficar branco. Ele vai sumir, mas ele ainda está ali. O que é que isso vai fazer na sua arte? Isso vai fazer com que as cores que você coloquem fiquem ornamentadas e fiquem mais bonitas com a textura de pontilhismo. E não fique aquela coisa feia que tava lá no começo, entenderam? Tô aplicando aqui vários tons de vermelho e várias outras cores para vocês verem como é sobrepor. Ela fica conjunta com a sua arte, sabe? Não fica um preto estranho, não fica. Quando a gente sobrepõe, a gente brinca com a escala de cinza, a gente brinca com a textura e a gente consegue fazer com que a textura fique diretamente nas suas cores, sabe? Nas cores que você escolheu. E não fica aquele PNG feio, duro na frente como estava antes. Não sei se deu pra entender muito bem, né? Vou colocar outra textura aqui pra vocês verem e vou fazer esse mesmo macete de sobrepor, tá? Lembrando que esse negócio de sobrepor, uma dica extra. Quando a gente brinca com sobrepor, a gente pode também brincar com sobrepor a escala de cinza, que dá super certo. Se você não sabe usar a escala de cinza no Ibispas, faz tudo cinza, bota sobrepor, que aí você já aprendeu. Vou escolher essa textura aqui, ó, de papel, vou dar um zoom para vocês verem. Agora eu vou fazer aquela mesma jogada de sobrepor para vocês verem como é que vai ficar nas cores. Apliquei o sobrepor e automaticamente, olha só como ficou a textura, né, das cores que estavam por baixo. É como se ele, como já falei, ficasse homogêneo com as cores, sabe? E não ficasse aquela coisa estranha, feia. Então, eu falei que vocês podem diminuir a opacidade. Podem, mas eu recomendo você sempre usar essa técnica aqui de sobrepor, porque vai dar um acabamento muito mais bonito.
beleza? Ainda brincando um pouquinho com a textura, eu quis trazer uma textura aqui pra vocês de oncinha, pra vocês verem como é que fica na arte. Olha só como é que fica essa textura aqui de oncinha. Significa que você pode criar estampas, brincar com essas texturas do Ibis Paint, tem muita coisa boa no Ibis. A galera tem preconceito com o Ibis Paint, mas ele é muito, muito completo. Então, recomendo vocês a usarem a criatividade e brincar bastante com essas texturas. Agora, vamos para os exemplos, que é o meu exemplo favorito real, que é o pincel, né, com textura, que realmente deixa muito mais bonito. Vou ensinar vocês a achar esses pincéis. Onde é que eu encontro esses pincéis com textura, que sempre me perguntam no Instagram. Agora eu vou ter que mudar, tá bom? A tela do celular vai ficar em pé, talvez diminua um pouco a imagem, mas é porque não tem como eu colocar aqui assim pra vocês, porque tá muito pequenininho de ver, então vai ficar ruim de explicar. Então, vamos virar a tela do celular aqui rapidinho e voltamos. Agora vamos para a aba da comunidade do Ibis. Para poder achar a aba comunidade, você vai abrir a categoria dos seus pincéis e você vai em online, tá? Tá em loop aqui para vocês verem como é que faz, porque eu coloquei muito rápido, então tive que colocar em loop. Aqui na aba da comunidade existem várias criações de vários artistas. Isso aqui é realmente o paraíso do Ibis Paint. Se você não sabia desse paraíso, eu te apresento esse paraíso. Tem vários pincéis, várias coisas, para várias finalidades diferentes, dependendo do que você quer usar. Tem pincel de mato, gente. Pincel de mato, sem ser aquele mato feio que já tem no Ibis. Mato que a galera fez, mato mais bonito. Pincel de coisa para fazer mato de árvore. Várias coisas, pra fazer luz, para fazer sarda. Tem tudo aqui, sério mesmo. E aí, para baixar esses pincéis é muito simples. Você vai clicar no pincel que você gostou. Você vai descer aqui um pouquinho, você vai colocar em instalar pincel, ou pode ser que esteja escrito carregar. Quando vocês apertarem para baixar, ele vai aparecer uma notificação para você criar uma conta no Ibis. Se você ainda não tem, você cria sua conta, que só assim você vai conseguir baixar o pincel na sua galeria, tá certo? Assim que você baixar, vai aparecer uma notificação avisando que o pincel foi adicionado à sua galeria, então não se preocupem. A dica que eu dou para vocês é sempre pesquisar a textura que vocês querem em inglês e não em português, porque se vocês pesquisarem em português, pode ser que vocês não consigam achar. Então, como é que eu faço para achar os pincéis com textura? Eu sempre vou na aba de pesquisa e coloco textura em inglês, e aí eu sempre acho vários pincéis incríveis. Vou deixar o nome aqui grande pra vocês. Qualquer coisa que vocês queiram pesquisar, lembrem sempre de pesquisar em inglês, é super importante, só assim vocês vão encontrar. Virando de lado novamente agora pra vocês, pra mostrar os pincéis que eu baixei. Todos os seus pincéis personalizados que você baixou, né, na galeria do Ibis, vão estar aqui na sua galeria de pincéis também, e vão estar em personalizados, tá? Pode ser que você precise assistir algum anúncio pra você conseguir usar o pincéis, que é o normal do Ibis. Caso o seu Ibis seja craqueado, não se preocupe, o pincel vai funcionar da mesma forma. Eu baixei vários tipos de pincéis com texturas diferentes para mostrar para vocês, mas os meus pincéis preferidos são os pincéis que têm uma textura inacabada. Como é que eu posso dizer inacabada? Que tem furinhos, tipo esse primeiro que eu mostrei pra vocês. São meus tipos favoritos de pincéis, os com furinhos são os que eu mais gosto. E o segredo, galera, pra aplicar textura no Ibis Paint, não está somente nos pincéis que você vai escolher, mas também na forma com que você utiliza eles. O segredo é saber trabalhar com eles, saber colocar as cores, saber colocar os desenhos nas formas certas, sabe? Saber trabalhar luz e sombra, saber trabalhar com ele é o maior segredo. E não precisa trabalhar só com um pincel, você pode trabalhar com mais de um pincel, entendem? Então esse é o segredo, saber trabalhar com os pincéis usando opacidade, usando cores, usando tons e subtons. Esse é o segredo. Vou deixar aqui na tela a última arte que eu fiz, que eu coloquei super textura, que ficou muito bonitinha e eu gostei muito do resultado. Inclusive, me sigam aí no Instagram, me sigam no Twitter também. Vou deixar as redes sociais na descrição. O pincel que eu usei pra fazer essa arte que tá aparecendo aí na tela pra vocês, eu vou deixar o QR Code dele, beleza? Lá no meu Instagram, então vão lá correr no meu Instagram. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se te ajudou, se você entendeu, deixa o like. E se você quiser que eu traga um speed paint, né? Eu pintando com os meus pincéis, e como pra vocês verem melhor como é que eu uso as texturas dos pincéis ao meu favor, que esse é o maior segredo, usar ao seu favor, vocês comentam aí embaixo também. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal que tem várias dicas legais de Ibis Paint aqui e vários macetes. Beijos e até a próxima.